Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como que tá a minha customização que eu tenho utilizado, acho que já tem um pouco mais de 2 semanas. Eu tenho gostado bastante do jeito como tá aqui meu computador e eu acho que essa customização, além de ter um visual, uma aparência que me agrada bastante, eu acho que tem algumas coisas aqui que para minha produtividade tem sido bastante interessante. Primeiro, para falar da aparência em si, né, da customização, eu vou mostrar para vocês aqui, a partir da central de controle, como é que eu fiz essa customização, né, e quais são as coisas que eu estou utilizando. Como eu estou utilizando o Big Linux, a customização eu fiz aqui através da central de controle. Eu vim nesse campo aqui chamado personalizar, e aqui está concentrado, né, as principais personalizações que a gente consegue fazer do nosso sistema, seja de aparência, né, ou de funções mesmo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, então, é o comportamento das janelas, que é uma coisa que eu alterei recentemente, inclusive. A gente vir aqui na parte de seletor de tarefas, aqui a gente tem como mudar a maneira que a gente visualiza quando a gente utiliza o atalho de teclado Alt e Tab. Vou mostrar para vocês como está aqui para mim. Olha só que bacana. Eu acho assim mais funcional, né? A gente consegue ver com um pouco mais de clareza do que se trata. E também acho que esteticamente está bem bonito. Esse modo se chama mudança por inversão. O padrão que vem aqui é o Breeze. Então, eu não precisei instalar, né, nenhum desses aqui. No Big Linux, todos esses já vieram instalados. Se você estiver utilizando outra distribuição com KDE Plasma e for um KDE Plasma mais recente, como o 5.27, muito provavelmente já vai vir também com essas outras opções além do Breeze. Caso não venha, é só você clicar nesse botão aqui de baixar o novo seletor de tarefas e aí você pesquisa, né? Com certeza vão ter outras opções também, e aí você pesquisa pelo que você achar mais interessante. Bom, agora aqui na parte de cores, eu deixei nesse tom um tanto ciano, meio esverdeado, que se parece com a cor desse botão aqui, que a gente tem o botão de maximizar. Eu gosto de trabalhar um pouco com essa ideia, né? Pensar num padrão de cores que eu estou utilizando, no tema como um todo, no padrão ali de cores da janela, eu tento conciliar um pouco essas cores. E eu instalei essa opção chamada Unity Evolution, que deixa as janelas com esse padrão aqui de cor meio acinzentado. Vou abrir aqui o Dolphin para vocês verem. E olha só, no Dolphin a gente consegue ver, né, que então segue esse padrão de cores aqui. Aqui na parte de cursores, eu estou utilizando o Breeze mesmo, o Breeze Lite. Aqui eu não fiz nenhuma alteração. Geralmente eu costumava utilizar um chamado Fossa Cursors, que também é muito bacana, mas ultimamente eu tenho usado o Breeze e não tem me incomodado, tenho gostado também de como está a estética dele. Na parte de decorações de janela, eu estou utilizando o Monxene Wine. Esse daqui não veio já instalado, eu precisei instalar. Como que eu fiz isso? Clicando nessa opção baixar novas decorações de janela. Aqui nos efeitos da área de trabalho, eu não mexi muita coisa, basicamente deixei tudo da maneira como o Big Linux já traz. E aqui você consegue fazer uma série de coisas, né? Você consegue aplicar outros efeitos aí que ficam bonitinhos. Inclusive, tem um pessoal que gosta de aplicar um efeito quando você fecha uma janela, criar um efeito como se a janela estivesse se despedaçando ou então pegando fogo e várias outras coisas. Essas coisas adicionais, né, você também precisa baixar nessa opção aqui de baixar novos efeitos da área de trabalho. Mas eu gosto da maneira como que tá. A única coisa que eu acredito que eu tenha alterado aqui foi na parte de transparência. Além de eu ter selecionado a transparência, né, você tem essa opção de configuração, o quanto que você quer deixar transparente e também que coisas você quer deixar transparente. Em estilos do aplicativo, eu deixei o Lightly, que é o que eu costumo utilizar sempre. Acho que todas as customizações que eu fiz aqui no canal, acho que quase em todas eu utilizei esse Lightly. Na parte de fontes eu não alterei nada, deixei tudo padrão como o sistema já traz. E aqui no pacote de ícones, eu estou utilizando o Big Linux Icons Material, que é um pacote de ícones que eu estou ajudando a criar junto com outros desenvolvedores do Big Linux. Ele ainda não está pronto para a gente poder colocar já como padrão aqui na distribuição. Tem algumas coisas que precisam ser corrigidas ainda, mas já tem bastante coisa que tá feita, né? Se vocês olharem aqui,
na barra lateral, todos esses ícones aqui já foram feitos, né, dentro desse padrão, mas ainda tem algumas coisas que precisam de ajustes, né? Se vocês derem uma olhadinha aqui, o próprio ícone da central de controle ele está um pouco maior do que esses outros ícones. Não é tão perceptível assim, mas se você olha com um pouco mais de atenção, você repara. Então, enfim, são esses ajustes que a gente tem que fazer, tem mais alguns programas que a gente ainda não criou o ícone. Acredito que quando isso tudo estiver pronto, que acredito que não vai demorar muito, porque a gente já conseguiu fazer bastante coisa, aí sim vai ser liberado no repositório estável, né, no Big Linux Stable, e aí já vai vir como padrão aqui na distro. Aqui na parte de tema da área de trabalho, eu também fiz o download, né, de um tema que se chama Apple Dark All. Eu apliquei então esse tema aqui e basicamente, né, o efeito que ele tem a gente consegue ver aqui nos painéis. Ele deixa escuro, só que ele também aplica bastante blur e uma certa transparência. Essa é uma das partes que eu mais gosto de mexer, né? Eu baixei vários temas já e você consegue facilmente baixar também aqui nessa opção de baixar novos estilos do Plasma. E eu já fui testando várias coisas, mas esse no momento é o que mais tem me agradado. Só mostrando para vocês aqui na parte do calendário também como é que fica, né? A única coisa chata desse tema é que ele não puxa, aqui como vocês estão vendo, tá um tom meio roxo, né? Um azul meio roxo. Ele não puxa a cor que eu selecionei lá na opção de cores. Na parte de temas, desktop e ajuste, que essa é uma configuração do próprio Big Linux, eu deixei aqui a opção do Modern, que utiliza o próprio painel, né, do KDE Plasma, e aí eu fiz essas alterações. Poderia ter sido Classic também, ou New, não faria a menor diferença, porque a maneira como eu alterei aqui não representa, né, nenhuma dessas formas como está desse lado aqui esquerdo. Se parece muito com o KUnit, só que o KUnit utiliza a LatDock, que embora tenha recebido algumas correções recentemente de um dos desenvolvedores do Big Linux, está funcionando bem melhor, mas ainda é um pouquinho mais lerda e tal, e pode apresentar algumas instabilidades ainda para quem utiliza determinados hardwares. Por isso que eu prefiro ficar aqui no modo que utiliza o painel padrão do Plasma. Beleza, então isso é em relação à aparência, né? Aqui no caso do wallpaper, esse wallpaper também foi feito por um dos desenvolvedores do Big Linux, né? Faz parte do pacote de wallpapers aqui da distro. É um wallpaper que eu achei bem bonito, traz essas cores mais escuras, que eu gosto bastante, eu prefiro wallpapers mais escuros, porque eu costumo ter bastante sensibilidade à luz, né? Então eu prefiro deixar tudo nesse tom mais escuro mesmo. E aí eu coloquei esse widget aqui com esse relógio, né, que mostra a data, o dia que a gente está e o horário. Esse relógio aqui se chama Modern Clock. Para fazer o download dele é muito simples, você clica com o botão direito, adicionar widgets e aqui você clica em baixar novos. E depois é só pesquisar por Modern. Para aplicar ele também é bastante simples, você clica novamente com o botão direito, adicionar widgets e aí vai aparecer aqui para você tudo que você já instalou. É só procurar por ele, clicar e posicionar na parte que você quiser aqui da área de trabalho. A mesma coisa serve para qualquer outro widget, como esse do ChatGPT que eu estou utilizando aqui embaixo. Pensando então aqui sobre a posição dos painéis, também é onde está o menu e aqui é onde está fixado, né, os ícones dos principais programas que eu utilizo. Eu tenho gostado bastante da maneira como essas coisas estão dispostas. O menu que eu estou utilizando é o Plasma Drawer. Esse ícone do menu eu mesma que criei. Na verdade eu usei uma forma, né, que já existia e eu só modifiquei aí com essas cores. Eu gosto bastante desse menu. Ele lembra um pouco o menu do GNOME, né, mas ele mantém esse padrão de categorias que é uma coisa muito comum nos menus do KDE Plasma. Eu gosto bastante dessas categorias porque eu acho mais fácil localizar os programas e aí o legal é que a gente consegue ver a miniatura, né, desses programas. Então facilita aí para a gente poder localizar. Quando a gente clica em uma dessas categorias, a gente consegue ver os ícones desses programas num tamanho maior. Então a gente consegue ver aqui nesse painel lateral, onde a gente tem os programas que estão fixados aqui. Eu tenho gostado bastante dessa organização porque eu acho muito mais prático para poder abrir os programas, para localizar eles e poder abrir. Eu tenho achado mais interessante do que deixar o painel na parte inferior. Foi aí que surgiu a pergunta, né? Será que é por isso que o Ubuntu utiliza o painel do lado esquerdo? Porque realmente parece mais intuitivo olhar para a esquerda para abrir os programas. Eu fiquei pensando, né? Porque como a gente lê as coisas sempre da esquerda para a direita
da parte de cima para a parte de baixo, talvez por isso que, pelo menos para mim, fez mais sentido deixar as coisas organizadas na parte esquerda e principalmente quanto mais superior possível. Já do lado direito, aqui da área de trabalho, na parte superior, eu deixei as coisas que eu não preciso interagir com tanta frequência, que basicamente é tudo aquilo que está na área de notificação. A única coisa que tem aqui que eu interajo com uma certa frequência é esse atalho de energia, que tem o botão para desligar, reiniciar e encerrar a sessão. Mas eu gosto que ele fique aqui nessa posição, que eu não interajo tanto, porque não acontece de eu acabar clicando nele sem querer. Uma coisa que eu fico pensando em relação ao relógio com o calendário que está ali debaixo do ícone do ChatGPT, eu fico pensando que talvez ele até seria mais interessante se tivesse ficado no painel superior, ali no centro mesmo. No entanto, eu também não utilizo com tanta frequência esse relógio, porque quando eu quero olhar as horas, eu olho para o centro da tela. Eu utilizo mais pensando no calendário mesmo. Às vezes eu preciso fazer alguma anotação na minha agenda e quero conferir uma data, então eu vou lá e abro o calendário. Não é ruim e não tenho achado dificuldade de utilizar ele nessa posição, mas agora pensando, fazendo essa avaliação aqui, talvez na parte superior ali no centro pudesse até ser mais interessante. Comentem aí para mim o que vocês acharam, se para vocês faz sentido essa conexão que eu fiz, de pensar que os ícones do lado esquerdo possam ser usados de uma maneira um pouco mais intuitiva. Então digam aí para mim se isso faz sentido para vocês. Eu provavelmente vou deixar essa customização que eu fiz por bastante tempo, não pretendo trocar isso tão cedo, porque realmente eu tenho me adaptado muito bem. Mas quem sabe, em breve eu não conheça alguma outra forma aí de organizar o desktop que eu também acho interessante. Bom, gente, é isso para o vídeo de hoje. Lembrando que se você está vendo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.